Legal, gente, estou aqui com o Efraim, dentro do IPEM. O IPEM fica dentro da USP em São Paulo. Efraim, que departamento é esse? O que vocês pesquisam aqui? Aqui é o Centro de Radiofarmácia do IPEM e aqui nós fazemos produções e pesquisa de radiofármacos e a distribuição de radiofármacos para todo o país. Para quem não conhece, o que é um radiofármaco? Radiofármaco é um medicamento como todos os outros, mas ele tem um componente radioativo. E ele é utilizado tanto para diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Mas radiação não mata? Não, é usado para benefício da população e, nesse caso, para a saúde. Então mostra pra gente o que vocês fazem aqui. Vamos lá. Bom, aqui são os nossos produtos. Esse daqui, por exemplo, é o gerador de tecnécio. Hoje é produzido apenas aqui no IPEM e nós distribuímos para todo o Brasil. Por semana, aproximadamente 380 a 400 geradores são distribuídos e são todos produzidos aqui dentro do Instituto. O tecnécio é um elemento químico radioativo que foi descoberto na Itália em 1937 e que é usado para diagnósticos médicos em larga escala em todo o mundo. Ele é obtido a partir de um trabalho em outro elemento químico, o isótopo radioativo de molibdênio. Então, o molibdênio seria como o pai, ou a mãe, se você preferir, do tecnécio. Aqui dentro tem o radioisótopo molibdênio e o interesse pela medicina nuclear é pelo radioisótopo filho, né? No caso, o tecnécio, que ele é utilizado em mais de 80% dos diagnósticos para medicina nuclear. Esse isótopo filho nasce mais fraco, digamos assim, em relação aos pais, com uma capacidade de radiação menor, de tempo controlado, que dura apenas 6 horas. Essa característica é muito boa, considerando que o elemento será usado como medicamento ou tratamento em seres humanos, mas, por outro lado, dificulta muito sua produção e logística, uma vez que o material radioativo precisa ficar isolado e controlado para não causar acidentes que podem até matar pessoas. Por isso, o gerador de tecnécio produzido pelo IPEM é tão importante. Com ele, as clínicas e hospitais podem produzir uma quantidade limitada de tecnécio no momento exato em que ele for necessário. A grosso modo, o gerador funciona da seguinte forma: o molibdênio fica dentro do gerador, isolado e preso a uma coluna de óxido de alumínio, ou alumina, como preferem os cientistas. Ele passa por reações que provocam que os pesquisadores chamam de decaimento do molibdênio. Neste momento, são liberados os isótopos filhos, no caso, o tecnécio. Diferentemente dos pais, os isótopos filhos não ficam presos na coluna de alumina. Então, os técnicos colocam soro fisiológico na abertura de entrada. Ele passa pelo sistema, saindo do outro lado, carregando o tecnécio, que será a base para a fabricação de medicamentos ou reagentes para exames. A afinidade química que ele tem também permite a ligação a marcação desse elemento radioativo com elementos frios, chamados kits liofilizados, ou também kits frios, simplesmente. Esses daqui são os kits liofilizados, que também são produzidos aqui no IPEM. Hoje nós produzimos 13 deles. O que seria exatamente um kit desse? Um kit liofilizado, ele é marcado com o tecnécio. Ele, sem o tecnécio, que é tido no gerador de tecnécio, não é um radiofármaco sozinho. Certo. O tecnécio sozinho ele é um radiofármaco, que é a parte radioativa. Mas o kit frio, assim por dizer, ele precisa da parte quente, que é o tecnécio, a parte radioativa, para promover um exame de imagem através do exame SPECT. Devido a esse amplo leque de marcação dele, você transforma ele em diversos medicamentos diferentes. E com isso você pode atuar em diversos órgãos diferentes para encontrar exames, por exames de imagem, alguma disfunção do organismo humano, por exemplo. Nós estamos falando de quanto? Qual que é o volume desse material que vocês produzem aí mensalmente e enviam para as redes farmacêuticas? De maneira geral, hoje aqui esse centro ele produz 90% dos radiofármacos distribuídos no Brasil todo.
E nós estamos falando só de SUS ou estamos falando de particular também? Tudo, SUS e particular. É interessante dizer de todos os radiofármacos distribuídos no país, apenas 30% é pago pelo SUS. Se você pensar em número de procedimentos, nós conseguimos, com esses radiofármacos fornecidos pelo IPEM, são realizados aproximadamente 2 milhões de procedimentos por ano em todo o Brasil. 2 milhões de exames de diagnóstico. Ou terapia. Ou terapia. Exato.